Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção, muita luz de Deus e que o Espírito Santo sempre ilumine nossas vidas para que a palavra de Deus que ouvimos não seja só um objeto de estudo ou de engodo, mas que seja um alimento para nosso espírito, para nossa alma, porque a palavra de Deus é palavra eterna. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz Jesus. E as palavras que eu vos disse, elas são espírito e vida, de Jesus lá no Evangelho de São João. Então vamos ouvir essa palavra, que é espírito e vida, e que nos orienta, que acalenta, cura, é palavra de salvação. E essa palavra está em Marcos 7, de 1 a 13. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é Corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, alguns fariseus e mestres da lei vieram de Jerusalém, e aqueles homens sábios, entendidos da lei, se reuniram em torno de Jesus. E eles viam como que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, sem as terem lavado. E os fariseus e todos os judeus, eles só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo aquela tradição recebida dos antigos, da lei. E ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, seguem muitos outros costumes que receberam de tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, e achavam que isto, cumprindo esse rito, eles estavam agradando a Deus. São ritos externos, são coisas externas, que são normas higiênicas. Veja bem, que tem coisas que não faz parte da tradição, daquilo que realmente é a tradição. E Jesus tenta levar a lei, conduzir a lei para aquilo que realmente é essencial. E dentro do Evangelho, da nossa fé cristã, nós temos também que fazer uma reflexão, porque às vezes nos apegamos a tantos ritos e a tantas normas que são simplesmente coisas externas, ou às vezes é um tradicionalismo.
que não está contido na tradição da igreja e não tem nada de doutrina da igreja. Às vezes é um tradicionalismo. E Jesus quer conduzir os mestres da lei, os fariseus, para aquilo que realmente é a essência, aquilo que é a essência da lei, aquilo que realmente agrada a Deus e que nos coloca no caminho de Deus. E nós podemos nos enganar, achar que nós estamos servindo a Deus, fazendo as coisas que estamos fazendo, rezando da forma que estamos rezando, ou enchendo a nossa vida e a nossa espiritualidade com um monte de coisas que são tão insignificantes que está nos levando a fugir daquilo que é o essencial. Eles aqui estão preocupados em lavar a mão, tomar o banho, mas estão esquecendo o preceito primeiro do culto, que é a pessoa. Voltar para a pessoa, a ponto de negar a própria pessoa. E Jesus aqui vai dizer: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Moisés havia ordenado: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas eles ensinavam que é lícito alguém dizer a seu pai ou a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, é consagrado a Deus. Ou seja, deixava de ajudar o pai e a mãe, fechavam os olhos para aquilo que é essencial e davam do dízimo lá na igreja, no templo, e esqueciam do essencial. Não que não devessem pagar o dízimo, não que não devessem consagrar aquilo para Deus, mas em primeiro lugar, nós não podemos esquecer da pessoa humana, não esquecer dos outros. E às vezes nós podemos criar uma religião que nos leva a esquecer das pessoas que estão perto de nós. Às vezes estamos voltados tanto a olhar para Deus que esquecemos dos filhos que estão perto de nós, da esposa, das pessoas do nosso trabalho. Às vezes nos tornamos tão intransigentes, tão rígidos e tão rigorosos para cumprir um tradicionalismo e não para viver a tradição, aquilo que a igreja nos ensina, que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a voltar o coração para Cristo, para Deus. Cristo é Deus, Ele é o ungido, e nele nós encontrarmos o humano restabelecido. No rosto humano de Deus, nós somos chamados a encontrar o rosto também divino do homem. Então é olhando para Cristo. Nós não podemos desvincular a nossa fé, que primeiro se volta para Deus, mas depois se volta para o outro também. É o princípio, é a essência do mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência e com toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Cuidado, irmãos, para não fazermos da nossa fé uma fé só voltada para uma dimensão da vida e esquecermos a outra. A fé cristã, ela está com o coração em Deus, totalmente imerso em Deus, mas está com os braços abertos para acolher, ajudar, servir aqueles que precisam, e de maneira especial os mais vulneráveis e necessitados. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.